falar sobre os erros de Salomão pode soar muito estranho para muitos. Estranho, pois Salomão é considerado o homem mais sábio que já existiu, foi o rei mais rico de sua época e ainda escreveu 3 livros da Bíblia: Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Pois é, apesar desses grandes feitos, Salomão, assim como todos nós, também falhou, inclusive na área financeira. Por isso resolvi trazer um estudo bíblico revelando os erros financeiros de Salomão, para que assim possamos conhecer e evitar cair nas mesmas falhas que Salomão caiu. Mas antes de prosseguir, faço uma ressalva. Evite posições radicais referentes à vida deste personagem. Evite pensar que Salomão foi uma pessoa desprezível, terrível ou um completo ímpio. De igual modo, também evite pensar que Salomão foi exemplar, sem falhas e perfeito. Assim como todos nós, Salomão acertou e errou. Inclusive, já publiquei vídeos sobre os acertos financeiros de Salomão. Você pode assistir o vídeo Os Segredos do Sucesso de Salomão e também A Sabedoria Financeira de Salomão. Então, por mais que este vídeo seja direcionado aos erros desse rei, tenha em mente que muitos acertos também existiram. Dito isso, e se você deseja ter uma vida financeira mais alinhada com a palavra de Deus e com o menor número possível de erros, continue comigo e conheça os 7 erros financeiros do rei Salomão. Olá, tudo na paz? Me chamo Samuel Vinícius, sou cristão, educador financeiro e editor do blog vamosprosperar.com e deste canal onde o tema principal é educação financeira por meio de princípios bíblicos. Vamos agora ao primeiro erro financeiro de Salomão. Primeiro erro de Salomão: gastar demais. Os relatos bíblicos nos fazem acreditar que Salomão foi extremamente extravagante nas finanças. Para se ter uma ideia, ele adquiriu 1.400 carros e 12.000 cavalos, bebia em taças de ouro e se casou com 1.000 mulheres. Agora pense no tamanho do gasto que esse estilo de vida gerava. Por mais que a nação estivesse prosperando, todo esse gasto era totalmente desnecessário. E o pior, isso ia contra os princípios estabelecidos por Deus para os reis de Israel. Veja bem, antes mesmo de Israel possuir reis, Deus já havia estabelecido princípios que os reis deveriam seguir. E nestes princípios, vemos que o rei não deveria adquirir muitos cavalos, mulheres, prata e ouro. Confira. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Isso está em Deuteronômio 17, 14, 16 e 17. Salomão teve gastos excessivos e que já tinham sido previamente reprovados por Deus. A verdade é que, guardadas as devidas proporções, às vezes gastamos demais, assim como Salomão. Digo isso pois é comum comprarmos coisas que não precisamos, gastarmos com juros de financiamentos e desperdiçarmos alimentos e roupas por falta de planejamento e por compras por impulso. Falo por experiência própria, pois eu mesmo já gastei muito sem necessidade. Já gastei demais na compra do meu primeiro carro, onde desperdicei mais de R$6.000 em juros. Saiba mais sobre essa história no vídeo sobre o poder dos juros compostos. Eu também já gastei demais pagando tarifas bancárias superiores a R$2.000 por ano, sem ao menos saber da existência dos bancos digitais que não cobram tarifas de manutenção de conta, cartão de crédito e de transferência bancária. Eu também já gastei muito, não revisando anualmente minhas contas de telefone, internet, TV e por aí vai. Sendo direto, é provável que você também esteja gastando demais. Não falo isso para te acusar, falo para te incentivar a analisar e questionar seus gastos. Pois, gastando menos com coisas desnecessárias, sobrará mais para o que realmente importa. Sobrará mais para gastar com seu cônjuge, com seus filhos, com sua missão, com seus sonhos.
segundo erro financeiro de Salomão: buscar riqueza própria em detrimento dos outros. Conforme Salomão expandia a nação e aumentava seu custo de vida com inúmeras esposas, construções e bens, mais se fazia necessário aumentar a arrecadação. Talvez seja por isso que ele impôs pesados impostos à população. Para ser mais específico, Salomão recebia anualmente 666 talentos de ouro, fora os impostos recebidos de mercadores, comerciantes e por todos os reis da Arábia e os governadores do país. Isso podemos conferir em 1 Reis 10, do 14 ao 15. Agora, o que a Bíblia diz sobre altos impostos? Ela diz que quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Isso está em Provérbios 29, versículo 4. Mas continuemos. Além dos altos impostos cobrados, Salomão usou o trabalho forçado de alguns povos conquistados para a realização das obras do seu palácio, dos muros de Jerusalém e até mesmo, pasmem, do templo do Senhor. Isso está em 1 Reis 9, dos versículos 15 ao 23. Ou seja, grande parte da riqueza produzida pela nação foi à custas dos outros, à custa do trabalho forçado. Pense comigo, a nação que há poucas gerações clamava para se libertar da escravidão egípcia, agora estava escravizando outros povos. Evidentemente, analisar o trabalho escravo daquele tempo não é tão simples. Afinal, a escravidão da época é bem diferente da escravidão que entendemos hoje, começando pelo fato da escravidão não ser ligada à cor da pele, além de ser extremamente comum, principalmente quando uma nação conquistava outra. Para se ter uma ideia, o próprio Deus instituiu leis para regulamentar o trabalho forçado, dando ao escravo alguns direitos, tais como direito de folga no sábado e de não sofrer danos físicos. Feito esse adendo, vale dizer que Salomão aumentou consideravelmente sua riqueza, recebendo muitos impostos e tendo trabalhadores forçados. O registro bíblico sugere que esse acúmulo deixou Salomão orgulhoso, ao ponto da riqueza se tornar um deus para ele. Saiba que eu e você também estamos sujeitos a cair no erro de buscarmos sempre o nosso bem-estar sem se importar com o próximo. Infelizmente, o sistema que vivemos nos conduz a isso. Pense bem, vivemos numa correria só, trabalhando, estudando, resolvendo problemas. Hoje o tempo parece andar mais depressa. Diante dos desafios diários que enfrentamos, é fácil esquecermos do próximo e buscarmos somente nosso bem-estar. É fácil andar apressado para o trabalho e nem se importar com um morador de rua. É fácil ignorar um vizinho que passa por dificuldades. É fácil querer sempre mais e nunca doar nada. Não se iluda, se você não tomar cuidado, você poderá cair no mesmo erro financeiro de Salomão, no erro de buscar riqueza própria em detrimento dos outros. Terceiro erro financeiro cometido por Salomão: desconsiderar o princípio da mordomia cristã. O princípio da mordomia cristã é para mim o principal princípio bíblico sobre finanças. Ele diz que tudo que temos, na verdade, não é nosso, tudo é de Deus. Logo, somos apenas administradores dos bens que Ele, o Senhor, nos confiou. Caso queira saber mais sobre este princípio tão importante, assista o vídeo sobre mordomia cristã. O link está na descrição. Tendo esse princípio em mente, veja o que Deus determinou ao povo de Israel em Levítico. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Levítico 25, 23. O Senhor foi enfático ao determinar que a terra era dele e que não deveria ser vendida. Anos mais tarde, Salomão desconsidera tal determinação e negocia parte das terras de Israel como pagamento da matéria-prima usada na construção do templo e do palácio. Confira. Ao fim de 20 anos, em que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro segundo todo o seu desejo, deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. 1 Reis 9, 10 e 11. Escute novamente o que eu te digo. Tudo que você tem não é seu. Tudo é de Deus. Se ele diz para você permanecer no seu trabalho ou empresa atual, permaneça. Se ele disse para você fazer uma doação, faça. Se ele falou para você administrar melhor o dinheiro que ele confiou a você, administre melhor.
Como diz o pastor e escritor estadunidense Rick, no final de sua vida na Terra, você será avaliado e recompensado de acordo com quão bem você lidou com o que Deus lhe confiou. Quarto erro financeiro de Salomão: se deixar levar pelos prazeres terrenos. Salomão teve a vida que muitos sonham. Foi rico, sábio e poderoso. Para passar uma dimensão disso, vale ressaltar que Salomão se tornou tão sábio que foi botânico, biólogo, autor de 3.000 provérbios e 1.005 canções. Além disso, ele foi tão rico que possuía 1.400 carros, 12.000 cavalos, recebia 666 talentos de ouro por ano e era o rei mais rico de sua época. Sem contar que, no seu reinado, Israel prosperou muito. Entretanto, as escrituras nos conduzem ao pensamento que Salomão se perdeu diante de tudo que a vida lhe ofereceu. Um exemplo disso pode ser percebido no fato de Salomão ter se casado com 1.000 mulheres. Veja, ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Etéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não irei para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração. 1 Reis 11, dos versículos 1 ao 3. É claro que muitos desses casamentos eram arranjados e faziam parte de acordos com outras nações. Mas note que muitas dessas mulheres viviam em Jerusalém e eram mantidas pelo rei. Então, imagine o custo que era manter toda essa gente. Isso sem contar filhos, familiares e agregados. Além dessa intensa vida amorosa, tudo leva a crer que Salomão passou a idolatrar seu dinheiro, sua sabedoria e seu poder. O mais triste é que o mesmo pode acontecer comigo e com você, ainda mais nos tempos atuais, onde parece ser mais fácil ainda se deixar levar pelos prazeres terrenos. Talvez você esteja aí pensando que essa palavra não é com você, mas ouça com atenção, talvez essa mensagem seja sim para você. Olha, sempre que compramos algo por impulso sem necessidade, estamos sim sendo levados pelos prazeres terrenos. Geralmente, quando gastamos aquilo que não temos, na tentativa de enriquecer, estamos novamente sendo levados pelos prazeres terrenos. E mais, quando compramos quase tudo por meio de financiamentos, também é um sinal de que possamos estar sendo levados pelos prazeres terrenos. É claro que esses exemplos cotidianos são aparentemente menos graves do que os erros financeiros de Salomão. Todavia, vale dizer que a estrada para os grandes erros financeiros começa nos primeiros erros. Então, peço que olhe para a sua vida e veja se você está se deixando levar pelos prazeres terrenos. Sendo direto ao ponto, olhar para a sua vida financeira significa analisar seu extrato bancário. Se o seu extrato não possui contribuições para a sua congregação e doações para necessitados, cuidado. Se ele não mostra nenhuma poupança de dinheiro, cuidado. Se ele não tem gastos com cursos e capacitações, cuidado! Quinto erro financeiro de Salomão: conviver com más influências. Acredito que grande parte da queda de Salomão se deu pelo seu convívio íntimo com más influências. Podemos ver isso nos versículos a seguir. Pois sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarate, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Nesse tempo, edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, a abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício a seus deuses. 1 Reis 11, 4, 5, 7 e 8. É como sabemos, um abismo chama outro abismo. Primeiro, Salomão se envolve com muitas mulheres, o que não era permitido para os 6 israelitas. Depois, ele ainda escolhe mulheres de outros povos que não serviam a Deus, o que também não era permitido.
E para finalizar, Salomão começa a adorar os deuses dessas mulheres, o que, obviamente, também não era permitido. É claro que o maior erro promovido pela influência negativa neste caso foi o erro de adorar outros deuses, mas note o quanto essas influências trouxeram de prejuízo financeiro. Pense bem, a Bíblia diz que Salomão ergueu o templo para todas as suas mulheres estrangeiras. Imagine o quanto que foi gasto na construção de todos esses templos. Trazendo para a sua realidade, perceba o quanto você pode desperdiçar se colocando em situações de influências negativas. Se você é influenciado a sair e beber regularmente, se você é influenciado a trocar de carro constantemente, se você é influenciado a morar num bairro de padrão muito superior aos seus ganhos. Note o seguinte, se por um lado não há como fugir da realidade de sermos influenciados pelo meio que vivemos, por outro lado podemos escolher o meio que vai nos influenciar. Então, escolha bem as pessoas que farão parte efetiva da sua vida. Sexto erro financeiro de Salomão: adorar outros deuses, incluindo Mamon. Conforme vimos anteriormente, as influências negativas de algumas esposas estrangeiras fizeram Salomão adorar deuses pagãos. A Bíblia fala de diversos deuses que foram adorados por Salomão. Mas as Escrituras também nos fazem acreditar que Salomão adorou outro deus, o deus Mamon. Sim, tudo leva a crer que Salomão, num determinado período, colocou as riquezas em primeiro lugar, deixando o verdadeiro Deus de lado. Acredito nisso, pois, para ter lucro, Salomão transgrediu o básico da lei dos reis de Israel estabelecida por Deus. O rei de Israel não deveria ter muitos cavalos, mas Salomão teve inúmeros cavalos para assim aumentar o poder do seu exército. O rei não deveria ter muitas esposas, mas Salomão teve 1000 esposas. Inclusive, acredito que muitas das esposas estrangeiras foram resultados de acordos com outras nações que visavam manter o reino de Israel próspero. O rei também não deveria adquirir grandes quantidades de riqueza, mas Salomão recebia anualmente 666 talentos de ouro. Assim como Salomão passou a amar o dinheiro mais do que a Deus, nós também podemos amar mais o dinheiro. E a Bíblia é clara quanto a isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Sétimo e último erro financeiro de Salomão: não ler a Bíblia. Os reis de Israel não eram como os reis de outras nações. Eles eram servos ungidos por Deus para conduzirem o povo de acordo com a lei dos reis, instituída pelo próprio Deus. Essa lei determinava que o rei de Israel deveria fazer uma cópia da lei e ler essa cópia todos os dias para que seu coração não se exaltasse. Agora me diga, diante de todos os erros financeiros que estudamos até aqui, você acha que Salomão estava lendo todos os dias a palavra de Deus? Você acha que ele estava dedicando tempo com Deus? Provavelmente não. Mas tem outras perguntas. Qual é o motivo de muitos cristãos estarem endividados? Por que muitos não conseguem poupar dinheiro? Por que a maioria não investe? Por que são poucos os que sabem administrar o dinheiro? Por quê? Por quê? A resposta é, em muitos casos, simples. Porque muitos não leem a Bíblia. Afinal, a Bíblia é o maior manual de finanças pessoais que existe no mundo. Ela ensina como ganhar, gastar, poupar, investir e como doar dinheiro. É por isso que estou aqui compartilhando ensinamentos bíblicos sobre finanças, para que sua vida financeira seja mais próspera e livre dos erros financeiros cometidos por Salomão. Não estou falando que a Bíblia diz que você será rico por ler e seguir a palavra de Deus. Estou falando que a Bíblia ensina a forma correta de lidar com o dinheiro. Então, leia a Bíblia. Esses são os 7 erros financeiros cometidos por Salomão. Gastar demais, buscar riqueza própria em detrimento dos outros, desconsiderar o princípio da mordomia cristã, se deixar levar pelos prazeres terrenos, conviver com más influências, adorar outros deuses, incluindo Mamon, não ler regularmente a palavra de Deus. É importante dizer que, apesar de tantos erros, Salomão também teve muitas sábias decisões financeiras, principalmente
no tempo que seguiu os caminhos do Senhor. Por isso, cabe a nós olharmos os dois lados da moeda, erros e acertos, e assim aprendermos com ambos. Afinal, a vida de Salomão teve diversas lições para serem seguidas e também diversas lições para serem evitadas. Se deseja aprender mais sobre o que a Bíblia diz sobre finanças, te convido a assistir a aula gratuita Como Aumentar Sua Renda e Ter Liberdade Financeira. É só acessar o primeiro link na descrição. Se ficou alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário logo abaixo. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva e ative o sino das notificações. No mais, forte abraço, fique com Deus e até a próxima!